Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero dizer aos irmãos que para mim essa escola está sendo muito proveitosa. Eu aprendi muito aqui nestes 2 dias. Nasceu sermões. Uma palavra é uma lâmpada para criar um sermão. Nasceu tema de escola bíblica. Glória a Deus. E vou voltando para casa enriquecido pela graça de Deus. Muito abençoado pela vida dos pastores que ministraram aqui. Pastor, muito obrigado por ter me chamado para aprender. Não foi tanto para falar, mas para aprender. Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar para não perdermos tempo. Nós falamos ontem que as coisas de Deus não são leis apenas, não são regras apenas, mas Deus trabalha com o quê? Vê se os irmãos lembram. Princípios, e os princípios de Deus, eles são eternos, eles não mudam. Mudam as circunstâncias, mudam os acidentes, mas os princípios de Deus não mudam. Do jeito que Deus trabalhou no Gênesis, no Pentateuco, nos livros históricos e proféticos, Ele continua trabalhando hoje. Mudaram os acidentes, mudaram as circunstâncias, mas os princípios são o que, meus irmãos? Os mesmos, são eternos. Nós vimos na última aula que Deus instituiu dentro do seu povo o sacerdócio. Estão lembrados? Na antiga aliança. E na nova aliança, Deus, todo o seu povo é sacerdote, como no Antigo Testamento. Deus disse em Êxodo 19:6 ontem, só recapitulando, que todo o seu povo era um reino sacerdotal. Mas quando chega em Deuteronômio 18, Deus diz que vai levantar do sacerdócio geral um sacerdócio particular, um sacerdócio dentro do sacerdócio. No Novo Testamento, nós aprendemos também que todo o povo de Deus, Pedro diz, vós sois sacerdócio, o que, irmãos? Real. Todo cristão é um sacerdote, porém, não significa dizer que Deus não levanta o ministério. Não significa, porque o próprio Pedro, ele fala do presbitério. Na mesma carta, no capítulo 5, ele diz aos presbíteros que estão entre vós. E o presbitério é a liderança, vamos dizer, de certa forma, é o novo sacerdócio na igreja. Então, meus amados irmãos, nós vimos ontem que Deus mandou que o povo sustentasse os seus sacerdotes. Foi assim ou não foi? Não vou ler referências, porque os irmãos são bem conhecedores disso. Na nova aliança, irmãos, olha para cá, na nova aliança o princípio é o mesmo. Vamos ver, nós vemos isso, não vai dar tempo de ler tudo, mas os irmãos estão lembrados que nos dias do Senhor Jesus, olha para cá, Jesus foi sustentado, Jesus, o Filho de Deus, foi sustentado pelos seus seguidores. Então, se alguém hoje tem a ousadia de dizer palavras blasfemosas com os ministros que vivem de tempo integral, tem os obreiros que não são de tempo integral, não vivem da igreja, mas os de tempo integral, eles têm a obrigação de viverem da igreja. Porque qual é o maior exemplo, irmãos? O Senhor Jesus. Quem lembra da Bíblia? Diz a Bíblia que lá em Lucas 8, eu não vou ler, mas a Bíblia diz que o seguiam muitas mulheres ricas. Estão lembrados disso, meus amados irmãos? E a Bíblia diz que entre elas estava Maria Madalena. Quem não sabe, fique sabendo que Maria Madalena não era prostituta. Isso foi um equívoco da igreja medieval. Madalena nunca foi prostituta, nem ela tem nada a ver com isso. Ela era uma mulher rica, era uma mulher de destaque. Madalena no grego significa Magdala, quer dizer torre. Ela era Maria da Torre. Maria Madalena significa Maria da Torre. Por quê? Porque ela morava em Magdala. E Magdala em hebraico significa torre. Por que torre? Porque segundo os guias de Israel, eles dizem que naquela cidade havia uma torre, era uma cidade de, vamos dizer, alfandegária, era uma cidade de cobrança de impostos, porque era rota de caravana. E as pessoas daquela cidade viviam bem,
viu muito bem. Por sinal, foi descoberto recentemente o púlpito da sinagoga, uma obra de arte em mármore daquela época. Foi descoberto debaixo do chão o púlpito daquela sinagoga que está lá em Israel, e é muito lindo, todo trabalhado em mármore. Meus amados irmãos, Madalena era rica, e a Bíblia diz que também acompanhava Jesus Susana e Joana, mulher de Cusa, procurador de quem, meus amados irmãos? De Herodes. Até Herodes contribuía com o ministério de Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque ele pagava a Cusa, e Cusa dava dinheiro à sua mulher, Joana, e Joana era crente e contribuía com o ministério de Jesus. Então essas pessoas insensatas que acusam os ministros de Deus de viverem do altar, elas não sabem o que estão dizendo, elas estão atacando o próprio Senhor Jesus, porque Jesus vivia integralmente do Evangelho. Nós vemos ainda, meus amados irmãos, que as ofertas cresceram no ministério de Jesus, que foi preciso instituir um tesoureiro. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas estão as referências no livro que os irmãos têm impresso. Se fosse somente uma besteirinha de ofertas, não haveria necessidade de instituir um tesoureiro. Só se institui um tesoureiro quando o volume é avultado. Então as ofertas cresceram, as contribuições eram tantas que o Senhor Jesus teve que instituir um tesoureiro. O apóstolo São Paulo, outro ponto, o apóstolo São Paulo, ele deixa claro que os apóstolos deixam, essa eu gostaria que lesse, 1 Coríntios 9:6. O apóstolo São Paulo deixa claro que os ministros apóstolos, eles deixaram suas vidas profissionais para dedicarem-se integralmente à obra. 9:6 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 9:6, por gentileza. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Muito bem. Quando os apóstolos foram chamados pelo Senhor, eles deixaram de quê? Por favor, deixaram de quê, meus irmãos? Trabalhar. Então, meus amados irmãos, eles deixaram de trabalhar para se dedicar exclusivamente ao que, meus irmãos? Ao Evangelho. E se você deixou de trabalhar, os irmãos sabem, eu estou esquecido o termo legal, mas o soldado, ele não pode trabalhar em outra coisa. Se não me engano, é tempo exclusivo. Dedicação exclusiva. Muito bem, graças a Deus que eu não errei. E se eu tivesse errado, teria quem me corrigisse. Louvado, ele foi soldado e sabe disso. Dedicação exclusiva. Soldado não pode fazer bico. Se tem algum soldado aqui que faz bico, tá frito, glória a Deus. Porque não pode fazer bico. Aleluia. Mas, pastor, a maioria dos soldados fazem, mas está contrário à lei, assim? Contrário à lei. Temos aqui duas pessoas que têm experiência nisso. Por que o soldado não pode fazer bico? Ele não pode fazer bico porque ele é, como é, pastor, a expressão? Exclusiva. Dedicação exclusiva. Tempo integral e dedicação exclusiva. Então, tem ministros de Deus, quando Deus chama para o ministério, olha para cá, dedicação, vamos ver se vocês aprenderam, dedicação o que, irmãos? Exclusiva, está na Bíblia. Paulo disse, só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, porque todos os outros apóstolos deixaram. Então, irmãos, eu vejo gente na internet dizendo que pastor não faz nada, irmãos, chega dói na alma. Como é que esse camarada tem uma casa se ele não faz nada? Como é que esse camarada tem um carro se ele não faz nada? Meu irmão, isso é um crime. Porque o obreiro deixou o trabalho secular para dedicar-se exclusivamente à obra. E ele trabalha muito mais do que quem trabalha lá fora. Porque alguém acha, tem gente tão ignorante que acha que só existe trabalho material, manual. Mas olha para cá, irmãos, presta atenção. Na Bíblia, o próprio Deus determinou 2 tipos de trabalho no Gênesis, que é um princípio também, o princípio do trabalho. No Gênesis está trabalho material
E no Gênesis está trabalho intelectual. Estabelecidos por quem? Me ajudem, por favor. Por Deus. Pastor, como o senhor me prova? Está lá na Bíblia que Deus mandou Adão lavrar o campo. Que significa isso? Que tipo de trabalho é esse? Intelectual ou material? Material, trabalho material. Mas Deus disse: Adão, você vai dar nome aos animais, você vai catalogar todos os animais. Isso é trabalho o quê, meus amados irmãos? Intelectual. E os irmãos sabem que o trabalho intelectual, ele extenua mais, ele acaba mais com a pessoa do que o trabalho físico. Deve ter alguém aqui, psicólogo, deve ter alguém aqui, psicanalista, deve ter alguém aqui, me ajude, psiquiatra, deve ter alguém aqui nessa multidão. Dificilmente um agricultor vai precisar do psiquiatra. Dificilmente um lavador de carros vai precisar de um psiquiatra. Dificilmente ou de um psicólogo ou de um psicanalista. Quem é que procura mais essas pessoas no mundo pós-moderno, principalmente? Quem é que procura mais o psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo? Quem é que procura? Os que trabalham manualmente ou os que trabalham intelectualmente? Está provado pela ciência, eu não estou falando tolices aqui. Porque o trabalho, a pessoa dizer que um pastor não trabalha é um absurdo. É um crime, é um crime. Se é um verdadeiro pastor. Agora, não estou falando dos pseudos pastores. A Bíblia está falando dos verdadeiros pastores. Esses homens trabalham, eles são de tempo exclusivo e eles trabalham de dia e o que, meus amados irmãos? De noite. Trabalham de dia e de noite. Os outros, quando terminam o trabalho às 18 horas, me ajudem, por gentileza. Os outros, quando trabalham, os que trabalham na vida secular, às 18 horas eles vão para onde, irmãos? Para casa. Vão para casa descansar e pastor não vai para casa. Dá expediente o dia todo, anda nas construções, anda nas obras, quebra a cabeça com pedreiro. Aqui em Pernambuco ninguém quebra a cabeça com pedreiro. Glória a Deus, aleluia. Tem raiva do zelador, tem raiva, glória a Deus, de tanta coisa. Não é verdade, irmãos amados? E você dizer que um homem desse não trabalha, irmãos, isso é um crime. Isso é um absurdo. Isso é contra o bom senso, é contra a razão. Paulo disse, porventura só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, abra parêntese, na vida secular, porque quando entra no ministério, trabalha mais do que quando trabalhava na vida secular. Os irmãos estão entendendo? Então, a Bíblia diz que é direito do ministro deixar de trabalhar, está onde, irmãos? No Novo Testamento. Glória a Deus. É como um soldado, e Paulo diz, 1 Coríntios 9:7, que é análogo ao soldado, não é nem análogo ao trabalhador lá fora, é análogo ao soldado, que é de tempo o quê? Vê se os irmãos aprenderam, é de tempo o quê, irmãos? Não é só integral, é o quê, irmãos? Exclusivo, é uma característica específica do soldado. 9:7, 1 Coríntios 9:7, por gentileza. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Primeira analogia. Primeiro, por favor, pastor. Quem jamais milita a sua própria custa? Para aí um pouquinho. O que é militar? Já não precisa dizer, o nome já está dizendo. Militar é aquele que é o soldado que está a serviço do Estado. Quando o Estado tira um homem, ele passa no concurso, ele vai para a vida exclusiva. Qual é a obrigação do Estado? Quando ela pega esse jovem e ela o insere na polícia, no exército ou assemelhados. Qual é o dever do Estado que chamou esse homem para tempo exclusivo? Qual é o dever do Estado? Sustentar este homem. Meus irmãos, está mais claro do que a luz meridiana. O sustento pastoral, ele é mandamento divino no Antigo. E o quê? E onde mais, irmãos? No Novo Testamento, porque é um princípio, não é uma lei, é um princípio divino. Apartou para o ministério, ele tem que viver exclusivamente. E o Estado, quem é o Estado agora que vai cuidar dele? Do soldado espiritual. Quem é o Estado que vai cuidar do soldado espiritual? A igreja. Está claro, irmãos amados? Está claro? Muito bem. Por gentileza, vamos mais para frente.
O apóstolo São Paulo, no ponto 4.8, o apóstolo São Paulo nos ilumina dizendo que as benesses, espórtula, prebenda ou congrua, são as palavras usadas. O governo não permite que se use palavra salário pastoral. No seu recibo não pode ter a palavra salário, mas pode ter 3 opções: prebenda, espórtula ou congrua. Pastor, o que quer dizer congrua? Pastor, o que quer dizer espórtula? É muito simples, esmola. Glória a Jesus, é só isso mesmo. Tirando do latim, congrua, o senhor sabe disso, que o senhor já andou por lá. Congrua é o que o sacerdote recebe, é o que pode ser. Agora pode ser uma esmola grande, não tem problema, glória a Deus, aleluia. Mas é esmola, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, embora que diz que quando o cego vê a esmola grande, desconfia, glória a Deus. Aleluia. Quando você assinar lá na sua igreja, congrua pastoral, esmola pastoral. Prebenda pastoral, esmola pastoral. O que mais? Congrua ou espórtula, é isso mesmo. Porque nós vivemos do estado espiritual, não é do estado de governo, mas do estado espiritual. Então, meus amados irmãos, e o apóstolo São Paulo disse que essa congrua, ela atinge a esposa do pastor, e por tabela, por estricto senso, na Bíblia, fala que a esposa do pastor, ela deve ser amparada pelo ministério dele. Nós vemos isso, 1 Coríntios 9, 4 e 5, por gentileza. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente? Ah, irmão, a esposa. Para onde os apóstolos iam, a despesa era dobrada. Porque tinha que levar consigo quem, meus amados irmãos? A esposa. Na nossa Bíblia corrigida, não é muito feliz na tradução, ele diz uma mulher irmã. Porém, essa está mais clara, é a NAA? Não, pastor, é a corrigida fiel da A sociedade corrigida fiel, trinitariana. melhor ainda. Então, a corrigida fiel é mais clara. Ela diz uma esposa, o que, irmãos? Crente. Crente. Eu aconselho os irmãos que quando convidarem um pregador, né, aqui em Pernambuco nem tanto, porque os irmãos trabalham próximos uns dos outros, mas aqueles que moram fora, deem também a passagem da esposa. É mandamento, está aqui na Bíblia. Bom, pastor faz isso aqui. Quando ele convida para a escola bíblica, quando a gente vê os pastores aqui, traga a esposa. Está na Bíblia, porque a esposa deve ser participante, é direito divino. Isso aqui é direito canônico espiritual, é direito divino. A esposa tem que andar também bem vestida. A esposa também, irmão, determine uma mesada para ela, irmãos. Tem marido, irmãos, que diz que, é claro que isso é um exagero, uma hipérbole, diz que um camarada era tão seguro que apertou uma moeda, não tem aquela carazinha daquela mulher na moeda, né? Ele apertou tanto que a mulher gritou, irmão, glória a Deus. Isso é uma parábola, glória a Deus. Não dá nada à mulher, bichinha, glória a Deus. Dê, irmão, marque um salário para ela. Marque um salário para ela, irmãos. Paulo disse que a prebenda da igreja é para o pastor e para quem? Para a esposa crente. Agora também tem que ela ser crente. Se for banda voou, não dê nada não, glória a Deus, né? Tem que ser uma esposa crente. Então, meus amados irmãos, o que é que o Espírito Santo está revelando? Que a prebenda pastoral ela tem que atingir a família, no estricto senso da interpretação literal, a esposa. Porém, pelo Espírito de Deus, nós entendemos que no lato senso, não só atinge a esposa, mas atinge a esposa e os filhos do pastor. Mas tem o lato senso ainda, que está em Provérbios. Lá em Provérbios, no capítulo 27 e 23 a 27, que é a palavra de Deus que serve para a nova aliança, porque é princípio não muda. É princípio, mudam as circunstâncias, mudam os acidentes, mas os princípios são eternos. Vê que coisa linda, lá em Provérbios, falando sobre o pastor, não somente o pastor no sentido de ovelhas literais, mas principalmente de ovelhas espirituais. 27, 23 a 27. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Porque o tesouro não dura para sempre,
e durará a coroa de geração em geração? Quando brotar a erva e aparecerem os renovos e se juntarem as ervas dos montes, então os cordeiros serão para ti vestires, e os bodes para o preço do campo, e a abastança do leite e das cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas servas. Ai, irmão, olha que lato senso. O leite aí representa o quê? As ovelhas representam o quê nas Sagradas Escrituras? As ovelhas são tipologia da igreja. Quem dá o leite e a lã são as ovelhas, que é a igreja, é uma tipificação da igreja, não resta dúvida, não precisa ser um grande teólogo, um grande intérprete. E diz que a igreja tem que prover leite e lã para quem? Para quem? Aqui está a dimensão, o lato senso. Para quem? Para você? Para quem mais? Para suas famílias. Lê de novo aí, pastor, por favor, o 27. E haverá bastante leite de cabras. E haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, Para você, para o sustento da tua casa sua esposa e seus filhos. e para o sustento das tuas criadas. Irmãos, até os empregados do ministro, eles são beneficiados pela prebenda pastoral. Está na Bíblia. Tem pastor, irmãos, que ele anda bonito parecendo Dom Juan. E os servos dele, irmão, arriscado a gente dizer, tome seu Zé essa moeda. Glória a Deus que a gente pensa que é um esmolé. Você não pode andar bonito e os seus servos que trabalham com você andarem feios. A pessoa que trabalha na sua casa, ela tem que ser tratada com dignidade. Glória a Deus. Se você puder e quiser ser abençoado, além do salário que a igreja dá àquela pessoa, ainda põe a mão no bolso e dê uma cesta básica da sua parte. Porque o Senhor vai te abençoar, porque o leite não é só para você. Né? Tem pastor, irmão, que o leite da igreja é só para ele. É como o boi da história do irmão Pedro Cândido. Irmão Pedro Cândido era um velhinho que já dormiu no Senhor, mas uma pessoa muito simples. E ele disse que ele tinha uma rocinha e o boi do fazendeiro entrou na roça dele. Aí comeu tudo, comeu milho, comeu feijão. Ele foi lá reclamar, ele falava assim, seu fazendeiro, o seu gado entrou e comeu minha rocinha todinha. O senhor vai fazer o quê? O fazendeiro ímpio disse, ô Pedro, quer que o chocalho do boi diz? Ele disse, sei não. O chocalho do boi diz assim, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Tem pastor que é como o chocalho do boi, irmão. Tudo é dele, glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, não. É para você, para a sua casa e para os seus, tem uma tradução que diz seus criados. Dê um terno ao seu auxiliar. Pastor, a igreja pode pagar um terno para uma pessoa que trabalha, que se dedica? Pode, irmão. Uma camisa, um sapato, pode, está na Bíblia. Glória a Deus. É para andar bonito você, é para andar bonita sua família e para andar bonito seus servos, porque é uma tradução que diz seus servos. Essa diz criadas, aliás, servas, mas uma tradução diz criados. Está na Bíblia, é mandamento do Senhor. Quem está entendendo, diga amém em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos amados, vamos mais adiante para não perdermos tempo. Glória a Deus, amém? Então, irmãos amados, sustento ministerial cessou com a lei. Me ajudem a pregar, me ajudem a ministrar. Cessou? Não. Sim ou não? Não cessou, porque sustento ministerial é princípio, e princípio não se acaba, princípio não caduca, princípios são eternos. Jesus foi sustentado, os apóstolos foram sustentados. Aí diz assim, mas Paulo trabalhava fazendo tendas. Por que Paulo trabalhava fazendo tendas? Ele trabalhou fazendo tendas entre os coríntios e trabalhou fazendo tendas entre os tessalonicenses. Porque os coríntios e os tessalonicenses eram avarentos. Paulo disse no capítulo 11, eu não vou ler, ele disse, reclamando a igreja de Corinto, ele dizia, outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. Por que foi que Paulo fez tendas lá em Corinto e lá em Tessalônica? Por quê? As outras igrejas, quando souberam que Paulo estava fazendo tendas, mandaram salário para ele, mandaram prebenda para ele, tiraram oferta. Qual era a igreja que mais fazia isso no ministério de Paulo? Eu sei que vocês conhecem a Bíblia. Qual era a igreja que mais fazia isso? Filipenses. Os filipenses que eram, ele diz, os irmãos da Macedônia.
Macedônia era a região e Filipos era a cidade principal da Macedônia. Então, meus amados irmãos, quando alguém disser, mas Paulo fazia tendas para sobreviver, claro, eu também faria. Eu também faria, glória a Deus. Uns crentes miseráveis, segurando a goela da moeda, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou morrer de fome, eu tenho que fazer tenda, tem que fazer bico, né? Tem que fazer bico. Então, irmãos amados, eu creio que vocês não aprenderam, porque já sabiam, mas talvez ampliou o horizonte para ter argumentos, porque essa juventude está aí. E você precisa passar isso para a sua igreja, porque eles estão acessando a internet, eles estão acessando os invejosos. A maioria desse povo que fala mal da prebenda pastoral, porque o pastor tem isso, tem aquilo outro, são pessoas invejosas, irmãos, que gostariam de estar no lugar de quem? Do pastor, é simplesmente isso. Por mais que tentem esconder, é a síndrome de Nadab e Abiú e Coré. É a mesma síndrome. Qual era o desejo deles? Estarem no lugar de quem, meus irmãos? De Arão, dos sacerdotes. Eles gostariam de estar. Por isso que ficaram com aquela confusão, criando aquele problema. Era uma inveja oculta. Irmão, a inveja é um dos pecados capitais. De todos os outros pecados, as pessoas, elas falam, elas se gabam. Por exemplo, o prostituto, o homem ímpio, o adúltero, ele tem prazer de ir na mesa do bar, não é assim? Contar as suas aventuras. Ele tem prazer de dizer que fez isso, que andou ali, andou acolá. O violento, o iracundo, ele tem prazer de dizer o quê? Ah, meu irmão, eu peguei uma briga ali, dei uma coiçada numa, patada no outro, um soco no outro, matei 5 de soco. O prostituto, ele tem prazer de falar, o violento tem prazer de falar. Dos 7 pecados capitais, todas as pessoas têm prazer de falar. O único pecado capital que as pessoas não querem que os outros saibam, sabe qual é o único pecado capital que ninguém quer que saiba que tem? Quem sabe dizer qual é o único pecado capital que as pessoas não dizem que tem? A inveja. Você já viu alguém dizer, eu sou invejoso, viu? Alguém já viu alguém dizer assim? Só se ele tiver com um cão no couro, aí também assim é demais, glória. O invejoso, ele esconde que é invejoso. Ele esconde. Glória a Deus. Ele esconde que é invejoso. É o único pecado capital que o pecador esconde. Eu nunca vi uma pessoa dizer eu sou invejosa. Nunca. Você já viu alguém dizer eu sou invejoso? Não. Os outros pecados eles têm prazer de notificar, de dizer que são, mas a inveja as pessoas escondem no íntimo da alma. É o único pecado que as pessoas escondem. Muito bem. Então, meus amados irmãos, agora tem o outro lado da moeda. Tem o outro lado da moeda que é só para nós. É só para nós. Os crentes têm obrigação bíblica ou não tem, de contribuir com dízimos e ofertas? Sim ou não? É bíblico? É Novo Testamento? É princípio eterno? É. Mas tem o outro lado da moeda, irmãos. Veja só. O grande reformador Martinho Lutero dizia que a igreja que não cuida financeiramente dos seus ministros mostra ser pior do que os pagãos. A igreja está aí na apostila, os irmãos têm no livro aí. A igreja que não cuida dos seus ministros mostra ser pior do que os pagãos, porque os pagãos, com toda desgraça, eles cuidam dos seus ministros religiosos. Porém, meus amados irmãos, nós, pastores, precisamos ter prudência. Eu não estou falando para os meus pais, nem para os da minha idade. Eu estou falando para uma geração que é pastor jovem. A gente vê aqui em Pernambuco uma bênção de Deus, quantos jovens sendo levados ao ministério. E vão ser levados ainda. Vemos aqui outros que não são pastores, mas que serão com a ajuda e a graça de Deus. Estão sentados aqui e amanhã estarão aqui à frente com a ajuda e a graça de Deus. E ai de nós se Deus não levantasse essa gente. Mas, irmãos amados, o pastor ele precisa ter cuidado. Vamos ler Eclesiastes 10 e 16. Eclesiastes 10. Agora é o outro lado da moeda, viu, irmão? O pau que bate em Chico, bate em Francisco, te aguenta aí que tu vai ver. Se tiver algum Francisco, levante a mão. Glória a Deus, tem não. Glória. Tem um ali, coitado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ver agora. O pau bateu em Chico, agora vai bater em quem, meus amados irmãos? Francisco. Glória a Deus. Aqui, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, vamos lá. Olha para cá agora, é rápido porque nós não podemos passar da hora. Eclesiastes 10 e 16. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança,
e cujos príncipes comem de manhã. Para aí. Ai de ti, ó terra, cujo rei é o quê, meus amados irmãos? Criança. Cujos príncipes comem de manhã. Qual é o princípio? Pastor, está falando de rei, não está falando de pastor. Não, senhor, é ignorância sua. No estricto senso está falando de rei, mas no lato senso está falando de qualquer liderança. No lato senso, qualquer liderança, seja pastor, seja sacerdote, seja rei, seja príncipe. Você vê que ele fala em rei, depois ele fala em príncipe. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Pastor, o que significa isso? Com a ajuda de Deus, vou explicar aos irmãos. É que no Oriente, naquela época, hoje o Oriente ainda tem os beduínos que conservam os costumes milenares. Mas tem muita gente que adotou os costumes ocidentais e não segue mais. Só os beduínos que conservam. No meio do povo oriental, não se come muito de manhã. A cultura deles é que a maior refeição é à noite. Naquela época era assim. E entre os beduínos e os povos que vivem nos lugares recantados, ainda continua assim. Trabalha o dia todo e à noite é a chamada ceia. Que não é a Santa Ceia, é a ceia larga, que tem muita comida. De manhã come pouco, meio-dia come pouco, mas à noite aí eles descontavam o atrasado. Meus amados irmãos, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Você que vai começar o ministério, não vá pensando em comer de manhã. Você primeiro precisa trabalhar para depois comer. É isso que a palavra está dizendo. Tem gente que vê o seu pastor com um carro bonito, vê o seu pastor com uma casa boa e diz: eu vou ser pastor e quando eu chegar lá, eu vou danar o dente e vou comer tudo assim que eu chegar, para eu ser como o meu pastor que tem um carro bonito. O seu pastor hoje tem um carro bonito, sabe por quê? Porque ele começou a trabalhar quando? De manhã. De manhã significa o alvorecer da vida, o alvorecer do ministério. Irmãos, eu trabalhei 9 anos a pé. 9 anos a pé, porque naquela época não se podia comprar carro parcelado, não existia isso que tem hoje. E eu também não queria um carro velho. E no fim terminei comprando, o meu primeiro carro foi um carro velho. Meu carro, primeiro carro, aí chegou um pastor lá em Delmiro Gouveia, e eu fui mostrar o carro, um Corcel, meus amados irmãos, glória a Deus. E eu, vem fulano, vamos andar no meu carro. Pois, irmão, quando chega no meio da rua, o infeliz do carro, caiu a bandeja, caiu os copos, caiu os pratos, caiu o talher, caiu tudo. E ainda hoje aquele colega zomba de mim, glória a Deus. Meus amados irmãos, o príncipe não pode comer de manhã. Tem gente que vai chegando e quer ser igual a quem chegou há muitos anos de manhã e trabalhou. Só se pode comer à tarde. Depois de uma folha de serviço grande, depois de uma doação, depois, como disse o pastor que pregou antes de mim, do amor, do afeto, do carinho com o povo, das construções, das edificações, das evangelizações, lá já perto de morrer, é que você pode comer. Aleluia. Foi assim, pastor? Foi assim que os senhores aprenderam? Glória a Deus, só pode comer perto de morrer. Mas tem príncipe que quer comer de manhã. Eu ainda vou para um campo, eu vou, em nome de Jesus. Eu vou ter uma casa boa, eu vou ter um carro bom. Meu pastor tem, que é que eu não posso ter? Eu vou ter uma moto daquelas que faz glória a Deus. Meu filho, você não está pensando em trabalhar, você está pensando em comer, mas só pode comer à tarde. Quem diz aleluia para Jesus, irmão? Depois que trabalhou, depois que suou. Daí quando vem a comida, a gente já está tão velho, tão doente, que nem serve mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é o mandamento do Senhor, é a palavra. Irmão, eu creio, pastores, eu creio, pastor Ezequias, mas tenho uma convicção na minha alma de que as Sagradas Escrituras, elas são 100% inspiradas. Eu creio com todas as veras da minha alma e inerrantes. É verdade de Deus. Então, meus amados irmãos, e outra coisa também, vamos ver agora o versículo 17, Eclesiastes 10 e 17. São princípios eternos. Bem-aventurada tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres,
e teus príncipes comem a tempo, para se fortalecerem e não para bebedice. O que, pastor, o que é que significa isso? Na minha Bíblia diz, bem-aventurada tua terra, na Bíblia viva. Na Bíblia viva. Aliás, na Bíblia Vulgata Latina, perdão. Na Bíblia Vulgata Latina, que é a tradução de São Jerônimo, diz assim: bem-aventurada tua terra, cujos príncipes comem a seu tempo para se nutrirem e não para se entregarem à devassidão. E outra coisa, tem que comer para nutrição e não para bebedeira, como diz essa Bíblia, ou para devassidão. Meus amados irmãos, tem pastor que estraga. Glória a Deus. Ele não come para se nutrir. Ele come quando eu falo comer, não é só comer o alimento que entra pela boca, mas eu estou falando dos gastos. Glória a Deus. Tem pastor porque está numa igreja boa, aí esbanja, glória a Deus, né? Eu quero comer do bom e do melhor, eu vou luxar. Eu conheci um irmão que dizia, eu vou luxar. Glória a Deus. Não, meu irmão, você tem que comer para nutrir-se, como diz a Vulgata Latina. E não para luxar, para estragar. Aí a igreja não tem condições de fazer nada. Não pode construir. Não sei aqui, mas em muitos lugares a igreja não pode construir. A igreja não pode. O banheiro da igreja, meu Deus, só a graça de Deus. O urubu passou e pegou um lenço e botou no nariz e foi embora. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque o pastor daquela igreja, ele só pensa em luxar. Glória a Deus. O banco, os pregos rasgando a roupa das irmãs. Não faz uma cruzada com pena de gastar. Não faz uma cruzada. Vamos fazer uma cruzada. Eu vou, não, irmão, que gasta. Deus me livre, eu quero luxar. Glória a Deus. Irmão, vamos abrir um trabalho ali, vamos comprar um terreno ali. Não, o dinheiro não dá para comprar um terreno, não dá para nada, porque o pastor, além de comer pela manhã, ele come, como diz a Bíblia Vulgata, comem, se entregam à devassidão. Devassidão aqui não significa prostituição, não significa o pecado no sentido próprio, mas significa o excesso, a embriaguez. Louvado seja Deus. Nós temos que ter regras e viver de acordo com a condição do campo que nós servimos. Não quer imitar quem está num campo grande, não quer imitar quem já passou o dia trabalhando e hoje Deus colocou no lugar melhor. Você não foi chamado para luxar, você foi chamado para trabalhar o dia inteiro, conforme está na palavra de Deus. Muito bem, meus amados irmãos, vamos adiante. No Novo Testamento, a letra C, do 5.1c, diz assim: no Novo Testamento grego, em 1 Timóteo 3:2, na corrigida, diz, referindo-se aos pastores, Paulo cita a expressão ser honesto, né? Quando diz o bispo deve ser honesto. Só que no grego, está aqui o pastor Ezequias, ele conhece grego, eu não conheço, eu sou apenas um tagarela. A palavra tagarela, no grego, é aquela palavra que chamaram Paulo de tagarela, não foi lá em Atenas? Aquela palavra tagarela, pastor sabe, significa aquele que fica como um passarinho. Pega um aqui e outro ali, outro acolá. Glória a Deus, né? Eu sou um tagarela no grego. É o cata-palavra, né? É o tagarela. Eu sou o tagarela, mas quem sabe do grego é o pastor. Mas eu escuto ele falando, aí eu vou e anoto, que eu não sou besta. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o pastor, na Bíblia nossa, diz honesto. Pastor, há erro na Bíblia? Não há erro na Bíblia. Há equívoco de tradução, mas erro na Bíblia não há. Não há erro na palavra. Na nossa Bíblia diz honesto, mas no grego, pastor pode confirmar, é cosmios. Cosmios, de onde vem a palavra cosmos, que significa organização, equilíbrio, beleza. Não é assim, pastor? Cosmios, vem de onde vem a palavra cosmos e de onde vem a palavra cosmético. De onde vem a palavra cosmético. O objetivo do cosmético nas irmãs não é deixá-las parecendo um boi de reisado. Não, o objetivo do cosmético é apenas embelezar, não deixar parecendo um boi de reisado. Uma vez uma irmã chegou na igreja com uma sombra nos olhos assim, tão preta, que um menino saiu de perto dela, irmão. Glória a Deus, uma criança. Duas manchas pretas assim nos olhos. Glória a Deus. Não, aí já não é mais cosmios, aí é uma presepada. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a Bíblia diz que o pastor deve ser cosmios, não é honesto no grego, que deve ser honesto também. Mas cosmios quer dizer um homem organizado.
Um homem que é equilibrado. Ó, é isso, cosmios. Tem pastor que não é equilibrado, irmão. Deve a Deus. Deve a Nossa Senhora. Deve aos 12 apóstolos. Deve às 11.000 virgens. Glória a Deus. Meu Jesus, meu Deus. Ele não é cosmios. O ministério dele não é organizado. Porque da palavra cosmios vem a palavra cosmos. E a palavra cosmos significa organização. Cada coisa no seu devido lugar. Irmão, eu nunca tomei dinheiro emprestado. Não foi porque não precisou, não. Precisava e muito. Mas por causa da organização. Meu Deus, eu vou tomar emprestado. Depois eu tenho que o quê? Pagar. E onde é que eu vou buscar o dinheiro? Eu tive que tirar um dirigente de uma congregação há pouco tempo, porque ele, irmão, chegou na congregação e começou a tomar dinheiro emprestado do povo. Mas, irmão, tomou dinheiro emprestado doido. Glória a Deus. E quando chegou, prometeu de pagar tal dia, e chegou o dia, não tinha com o que pagar. Eu chamei. Eu disse, meu filho, como foi? Por que você não pagou? Porque eu não tinha. E eu digo, por que tomou emprestado? Né? Nunca tomei dinheiro emprestado, porque o obreiro, ele deve ser cosmios, de onde vem a palavra cosmos, que significa organização. Cada coisa no seu devido lugar. Bom, se eu não posso comprar um sapato de cromo alemão, eu vou ver meu pastor presidente com um cromo alemão, aí eu digo, eu vou usar também, né? Não, compre Vulcabras, glória a Deus. Faz o mesmo efeito, glória a Deus. Não é verdade, irmãos? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, mas para encerrar, porque o tempo foi embora, irmãos. Vamos agora à letra F. Sim, muito bem. A Bíblia diz, o lavrador que trabalha. Está escrito assim, eu não vou ler, 1 e 2 Timóteo 2:6, mas vocês sabem. O lavrador que trabalha. Parece um pleonasmo. Parece uma redundância. Olha, se é trabalhador, presume-se que trabalha. Então é um pleonasmo? Não. Não é um erro. Porque o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, ele disse o lavrador que trabalha. Por que ele disse isso? Porque tem gente que só tem o nome de lavrador, mas não trabalha. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Mas é o lavrador que trabalha. Se você passa o dia todo numa rede, né? Na casa de praia, tem uma casa de praia, e fica lá se balançando, e o vento, oh, que frescurinha boa, glória a Jesus. Meu irmão, você não é digno. As almas perecendo, as famílias sem serem atendidas, você não dá atendimento pastoral, não dá gabinete pastoral, tomando vento na praia. Meu querido irmão, a Bíblia diz que só deve ganhar o lavrador, não é pleonasmo, é esclarecimento. Nós vemos ainda, irmãos amados, vamos ver ainda no livro de 1 Timóteo 5,17, para que não percamos tempo. Glória a Deus. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Os presbíteros que o que, irmãos? Governam bem. Os presbíteros que governam bem. Esse presbítero aqui, eu preciso explicar aos irmãos, que não é somente o presbítero que nós conhecemos na Assembleia de Deus do Brasil. Presbítero aqui é o ministro, é o pastor. Glória a Deus. O lavrador que trabalha, ou melhor, os presbíteros que governam bem. Presbítero, preste bem atenção e grave na tábua do seu coração. Os presbíteros que governam bem. Irmãos amados, eu fui procurar, pastor Ezequias, porque eu não conheço o grego, mas eu fui procurar os livros dos que sabem de grego, e me disseram que a palavra presidir bem é uma palavra só no grego, que é proistemir, que significa ser guardião, protetor, ajudador, pôr as coisas em ordem. Governar bem, proistemir, significa ser guardião, significa ser protetor, significa ser ajudador, significa pôr as coisas em devida ordem. Governar bem significa tudo isso. Aí a Bíblia diz, os presbíteros que governam bem devem ser estimados. Por quê? Hein? Por favor, pastor, leia outra vez, que eu acho linda essa palavra. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Pronto, somente até aí, depois nós vamos aos demais.
Os presbíteros que governam bem. O que é governar bem? Eu disse a vocês que, de acordo com a palavra grega, proistemi significa ser guardião, ser protetor, ser ajudador e pôr as coisas em ordem. O pastor que governa bem. O pastor que é protetor das famílias, o pastor que é doutrinador, o pastor que cuida do templo, o pastor que abre congregação, o pastor que paga as contas em dia, o pastor que mantém a igreja em cosmios, em ordem. Aí o Espírito Santo disse, deve ser digno de quê? Por favor? Todos digam, digno de quê? Duplicada honra. Mas eu tenho uma notícia boa para dar a vocês. Essa duplicada honra não significa apenas meu pastor, eu lhe honro. Meu pastor, o Senhor é meu pai. Meu pastor, o Senhor é uma bênção. É honra? É. Mas no grego é muito mais do que isso. No grego, honra é de onde vem a palavra honorários. Estou certo, pastor? De onde vem a palavra honorários? Honra não é só dizer meu pastor, mas não dá um centavo de dízimo. Meu pastor, mas o pastor aniversaria, ele não traz nenhuma galinha debaixo do braço. Glória a Deus. Não. A palavra honra, ela não abrange só as honras de boca, mas de atitude. Porque a palavra honra e honorário, elas têm as mesmas raízes. Honorário, de onde vem a palavra honorário? E o que é honorários? Prebenda. Duplicada honra, por sinal, tem tradução que diz duplicados honorários. Eu não estou lembrado quais são. Duplicados honorários. Mas quem trabalha, quem governa o quê? Por favor, me ajudem. Os que governam bem. Irmão, o que é que eu aprendo aqui? Que o pastor que deixa a igreja um brinco espiritualmente e um brinco administrativamente, ele é digno, é a palavra, irmão. Como é que a pessoa chega na internet blasfemando se o pastor governa bem? Aí o pastor chegou no lugar, encontrou sérias dificuldades. Um pastor chega no lugar, encontra coisas em frangalhos, encontra problemas. E ele vai com a graça de Deus, com o suor, com as madrugadas, com o corre-corre, perdendo a saúde, a pressão subindo, a glicose subindo, porque ele trabalha de dia, trabalha de noite. Preside bem, cuida da família, cuida da doutrina, cuida da igreja, cuida dos prédios, adquire coisas para a igreja. A Bíblia diz que esse homem, ele deve receber um salário de fome. Hein? É assim que a Escritura diz? Ele é digno de duplicada honra, de onde vem a palavra honorário. Vocês estão entendendo? Então, quando alguém fala mal vocês que são obreiros auxiliares, quando alguém fala mal do seu pastor, você diga, meu filho, você não conhece Bíblia. Porque a minha Bíblia diz, a minha Sagrada Escritura neotestamentária diz que o obreiro, o ministro de Deus que governa bem, ele é digno de duplicada honra. Honra aqui é honra mesmo, mas da palavra honra vem a palavra honor, no latim. E de honor vem a palavra honorários. Nunca aceite ninguém falar do salário do seu pastor. Se ele trabalha, se ele governa bem. E dá para conhecer quem governa bem? Dá para conhecer quem governa bem? Só se for cego ou malicioso. O malicioso não enxerga. O malicioso ele não enxerga quem está trabalhando bem, quem está governando bem, quem está se doando pela obra. Aí a Bíblia diz que, vamos ver se nós aprendemos, porque já estamos para o fim. Quem governa bem, merece o que, igreja? Duplicada honra. E essa palavra honra, ela deriva a palavra honorários, que são vencimentos. Vamos para frente. Eu quero dizer à igreja que o que a igreja dá a um pastor desse, e a Bíblia diz mais o quê? Prossiga o versículo, por gentileza. Leia todo, por gentileza. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Principalmente os que trabalham em quê, irmãos? Na palavra. Eu pesquisei os que entendem de grego e eles me disseram que essa palavra trabalham não é só trabalhar. É uma palavra mais forte que trabalhar. Dizem que no grego é copião. E a palavra copião no grego trabalhar significa extenuar-se, é trabalhar a ponto de ficar em exaustão. Copião. É assim, pastor?
Trabalhar ao ponto de se exaurir. Trabalham principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina, irmão. Uma igreja que tem um pastor que se esmera em pregar, a igreja que tem um pastor que se esmera na palavra, na doutrina. A Bíblia diz principalmente estes, porque nem todos se esmeram, mas principalmente estes, eles merecem duplicada honra, irmão. Um pastor, duas coisas imprescindíveis: governa bem, administra bem, no sentido espiritual e no sentido patrimonial da igreja, desenvoltura institucional, e afadiga-se. Tem uma tradução que diz afadiga-se, parece que é atualizada. Strong, pastor. Strong, afadiga-se, afadigar. Não é só, na nossa Bíblia diz trabalhar, mas no grego é mais forte do que trabalhar, é afadigar-se. Afadigar-se. Pode ler, pastor? Pode ler na Strong, por favor. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Olha aí, honorários. Então não estou falando besteira. Honorários. Duplicados os que governam bem e que se afadigam. Irmão, só Deus sabe o quanto um líder se afadiga. Todo mundo tem direito a descanso, todo mundo tem direito a férias. Mas o homem que ama a obra de Deus, ele se afadiga, ele, como disse Paulo, ele gasta e se deixa gastar. Era o dia de descansar, mas ele vai a uma congregação. Era o dia de descansar, mas ele vai a um casamento. Era um dia de descansar, mas ele vai visitar um doente, um presbítero, um diácono, uma velhinha. Era o dia de descansar, mas ele vai preparar um sermão. Era o dia de descansar, mas ele vai orar, vai passar o dia na presença do Senhor. Como é que você tem coragem de falar do salário dessa pessoa que se afadiga? Você vai responder diante de Deus. Agora, para finalizar, pastor, me dê mais somente um minuto. Eu sei que terminou o meu tempo. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor está presente aqui. Rei da glória é Jesus nesta manhã. Arandei da Manasseia, Lamar, glória a Deus. Oriande Lamaste, Rei Gramassi, glória a Deus. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesta plataforma, deste altar. Aleluia. Grande é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, para concluir o meu pensamento que Deus me deu, eu quero que vocês abram na carta aos Gálatas. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Capítulo de número 6. 2 versículos para encerrar, pastor. Gálatas, capítulo 6, versículo... Deixe-me ver aqui, que não está no script. 6. Gálatas 6 e 6, sim? Glória a Deus. Hein? Sim, por favor. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. O que é instruído onde, meus irmãos? Na palavra. Faça o quê? Olha o princípio eterno, olha o princípio divino que vem lá do Gênesis. Aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. De todos os seus bens, é uma palavra muito abrangente, é uma palavra de um lato senso muito grande. Reparta. No dia que chegar o aniversário do seu pastor, estou falando para os pastores auxiliares, ou presbíteros, ou diáconos, ou auxiliares de trabalho. No dia que chegar o aniversário do seu pastor, que vier um murmurador, que vier um blasfemador, um animal irracional que não conhece Bíblia, você diga: meu irmão, eu estou obedecendo a Bíblia, porque a minha Bíblia diz que aquele que é instruído na palavra, não é idolatria, não é sangrar de ninguém, não é tomado pobre, não. É que a Sagrada Escritura diz que quem é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aqueles que o instruem. Esse versículo ele fala de pastores, mas quando eu vou para algum turismo, eu não gosto de turismo de natureza, eu gosto de turismo que me enriqueça culturalmente, espiritualmente. E quando eu vou a um turismo, eu vou, às vezes, o guia ele me leva e me mostra quando o guia é bom. E
vezes quando é ruim também eu dou alguma coisa. Mesmo que já está pago o pacote. Aí eu digo, olha, está aqui esse dinheiro para você. Não, mas eu já sou assalariado, sou funcionário da prefeitura, sou funcionário da instituição. Eu digo, não, é porque a minha Bíblia diz, aí eu aproveito para pregar para eles, que aquele que é instruído, reparta seus bens com aquele que eu instrui. E você me instruiu, a senhora me instruiu, o senhor me instruiu, o senhor me fez sair daqui mais culto, o senhor me fez sair, a senhora me fez sair daqui mais conhecedor. A minha Bíblia diz que quem é instruído, reparta. Reparta, tome, glória a Deus. E com os nossos pastores, que se afadigam e nos instruem. Aleluia. Mas para encerrar, eu estou procurando, mas os meus olhos estão marejados, glória a Deus. Mas aqui tem um versículo que diz que o que o pastor da igreja é muito mais do que o que a igreja dá ao pastor. 1 Coríntios, salvo o melhor juízo. Está aqui na apostila, eu vi hoje, mas está fugindo aqui. Glória a Deus. 1 Coríntios, acho que 9. Glória a Deus. Que diz: se nós vos semeamos as coisas... Verso 11, pastor. 6, 11, 9 e 11. Por favor, para encerrar as minhas palavras que o Senhor me concedeu. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Mas em outra Bíblia diz materiais. Leia Strong, por favor. 1 Coríntios 9, 6. Aliás, 1 Coríntios 9, 11. Glória a Deus, para que encerremos. Presbítero e pastor, presbítero e auxiliar, é para tapar a boca dos contradizentes. Com a Bíblia, não é tapar com um tabefe, mas é para tapar com a palavra. Você veio para essa escola para você sair daqui com ferramentas para tapar a boca dos contradizentes. Aleluia. Glória ao Senhor. Pode ler, pastor. Leia, por gentileza, Strong. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? Na hierarquia de valores, o Espírito Santo está dizendo aqui que as coisas espirituais que o pastor da igreja valem muito mais do que o que a igreja dará ao pastor. Quem tem um pastor bom, quem tem um pastor homem de Deus, quem tem um pastor crente, quem tem um pastor, aleluia, que governa bem, aleluia, louvado seja Deus. Tudo que você fizer ainda é pouco. O que Ele dá para você, o que Ele dá para a igreja, o que Ele dá para o reino, é muito mais do que o que você dá para Ele. Senhor, eu quero, sentados mesmos, eu quero te agradecer pela tua palavra. Aleluia, e eu peço que o Espírito Santo se utilize. Aleluia, glória a Deus. Eu peço que o Espírito Santo faça com que esses obreiros saiam daqui, porque eu estou saindo melhor pelo que ouvi dos meus professores, e eu espero que essa igreja, esse ministério, eles saiam daqui melhores do que o que entraram, conhecedores da palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, amém.